Fala galera, beleza? Eu sou o Paladino Monge da BG2, trazendo para vocês mais um vídeo do nosso quadro Como se Joga. O quadro aqui em que a gente ensina as regras para vocês de um determinado tipo de jogo. E hoje eu vou mostrar para vocês as regras do jogo Sagrada. Um jogo aí dos designers Daryl Andrews e Adrian Adamescu, de 1 a 4 jogadores. Antes de irmos lá para as regras, vou fazer um convite aqui para vocês conhecerem o site da nossa parceira Bravo Jogos, www.bravojogos.com.br. Então, vamos lá para a mesa e vamos ver como se joga Sagrada. Então, galera, vamos aqui aprender como é que se joga o Sagrada. Eu vou fazer aqui um exemplo de setup para 2 jogadores, mas ele é o mesmo para 3 ou 4 jogadores. Separe as cartas de objetivos secretos, que são os dados cinza, e dê a cada jogador um deles depois de embaralhar as cartas. Também separe as cartas com os dados azuis em baralhos. Essas cartas são os objetivos públicos. Depois pegue 3 cartas e coloque no centro da mesa. Agora pegue as cartas de ferramentas, que são essas cartas bege com esse pincel e esse lápis aqui. Tire 3 cartas, coloque no centro da mesa. Pegue agora as paletas de vitrais em baralho e dê 2 a cada jogador. Essas paletas são frente e verso, e o jogador poderá escolher qualquer uma delas para colocar no seu vitral, que vai servir como um guia de como você vai colocar os seus dados, como você vai alocar. Aquela paleta que não for utilizada será colocada novamente na caixa. Um ponto interessante para falar das paletas é que elas têm uma dificuldade, que vai ser a quantidade de favores que o jogador vai receber no começo da partida. Essa dificuldade é representada por bolinhas que se encontram ao lado do nome do vitral, e essa dificuldade ela pode ser de 3 até 6. Cada jogador então vai receber a quantidade de favores representada na sua paleta e vai colocar no seu punch board. Esses favores aqui, eles são utilizados para você conseguir utilizar essas ferramentas. Nós vamos ver daqui a pouquinho como fazer isso. Deixe também no centro da mesa um lugar que seja apropriado a contagem de rodadas. Essa contagem de rodadas depois servirá como a contagem de pontos também. Por fim, dê a contagem de pontos para cada jogador que será utilizado no final do jogo. O Sagrado é jogado em 10 rounds com 2 turnos, sendo que o primeiro turno ele vai rodar no sentido horário e o segundo turno no sentido anti-horário. Isso significa que o último jogador também vai ser o primeiro jogador, assim como o primeiro jogador vai ser o último jogador. E a rodada do Sagrada começa da seguinte forma. O primeiro jogador vai pegar os dados que se encontram aqui nesse saquinho, vai sacar uma quantidade de dados dependendo da quantidade de jogadores. Então, para 2 jogadores são 5 dados, para 3 jogadores são 7 dados e para 4 jogadores são 9 dados. Ou seja, 2 dados por jogador mais 1. No nosso exemplo aqui, são 5 dados. Então ele vai pegar 5 dados aqui, irá rolá-los e colocá-los no local onde todos os jogadores poderão pegar. O turno do Sagrada segue da seguinte forma. Os jogadores terão 2 ações que podem ser feitas em qualquer ordem e elas não são obrigatórias. A primeira dela é pegar um dado desse pool que se encontra aqui e colocá-lo no seu vitral. E a segunda ação é você utilizar aqui as cartas de ferramenta, para isso gastando os seus favores que você conseguiu no começo da partida. O jogador também pode passar sem fazer nenhuma dessas ações. Essa dinâmica das rodadas elas vão ocorrendo até que chegue o contador ao número 10, onde aí vai se encerrar o jogo e vai ser feita a pontuação. Esse foi o overview da rodada do Sagrada. Mas agora, para passar para vocês as regras de como alocar os dados no seu vitral, ou mesmo para utilizar aqui as ferramentas, eu preciso mostrar em detalhes as cartas que tem no jogo. Vamos começar mostrando as cartas de objetivos secretos. Elas são pontuadas apenas no final da partida e é apenas para o jogador que a detém. E elas são bem simples, onde os jogadores irão somar os valores de determinada cor de dado. Então, nesse exemplo,
o jogador vai pegar todos os seus dados vermelhos e irá somar a sua pontuação. Os objetivos públicos são guias que os jogadores utilizarão para realizar sua pontuação no final do jogo. E elas podem ser das mais variados tipos. Nesse exemplo, por exemplo, ele está falando que você precisa ter uma coluna com pelo menos 4 números de dados diferentes. Não precisa seguir essa ordem que se encontra nessa carta, como 3, 1, 4 e 2. Você pode colocar 6, 5, 1 e 2 e assim você vai conseguir realizar a sua pontuação. A pontuação da carta do objetivo público encontra-se ao lado do nome do objetivo. As cartas de ferramentas são cartas com habilidades que os jogadores poderão utilizar para assim conseguir montar o seu vitral de modo a pontuar mais. E as suas habilidades também são das mais variadas. Nesse exemplo, o jogador poderá mover qualquer dado no seu vitral, na sua janela, ignorando as restrições de cor. Mas você ainda vai ter que obedecer às outras restrições de alocação. Vocês viram aí que eu falei que tem restrições para você colocar um dado aqui na sua janela. E eu vou explicar agora com mais detalhes, porque são essas regras aí que vão permear todo o jogo e que você vai poder pegar os seus dados, utilizando as ferramentas ou não, e colocar aqui no seu vitral. A primeira coisa que o jogador tem que observar é a sua paleta, o seu guia, que vai mostrar o que você pode pôr para montar o seu vitral. E as paletas, elas têm duas restrições, a de cor e a de número. E elas são bem similares. A restrição de cor diz que eu posso pôr apenas um dado daquela cor, mas com qualquer numeração. E restrição de número diz que eu tenho que pôr um dado com aquela numeração, mas independente de cor. Os espaços brancos não têm restrição. Um outro ponto importante é que o primeiro dado que você alocar na sua janela, obrigatoriamente precisa ser colocado nos cantos do dado, em qualquer um desses espaços. Ele não pode ser colocado no meio. E depois disso, todos os dados precisam ser colocados adjacentes a um dado já colocado anteriormente, seja em diagonal ou octagonal, que seria verticalmente ou horizontalmente. Baseado então nessas regras, vamos dar alguns exemplos aqui do funcionamento e da alocação desses dados efetivamente no jogo. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor então que no meu primeiro turno eu peguei esse número 4. Como é o primeiro dado, eu tenho que pôr nesses espaços aqui. E eu preciso respeitar as regras. Então o meu dado é amarelo. Eu não posso pôr nos espaços que não sejam amarelo. E como ele é um valor número 4, eu não posso pôr nos espaços que têm valores diferentes desse. Então eu poderia pôr aqui, aqui, aqui ou nesses espaços em branco. Vamos supor então que eu vou pôr nesse espaço. Vamos supor que agora no meu segundo turno da rodada, eu escolhi pegar esse dado de valor 3. Agora é obrigatório que o meu dado toque nesse dado aqui. Ou seja, eu só tenho esses 5 espaços que eu posso alocar. Eu não posso colocar nesses outros espaços que não tem um dado, pois é obrigatório que o meu dado esteja tocando um dado de forma adjacente, seja diagonal ou octagonalmente. Então assim, esse valor 3 eu posso pôr aqui, por exemplo, na cor vermelha, uma vez que ele é da cor vermelha também. Existe mais uma restrição que precisa ser seguida quando você estiver montando o seu vitral. Dados com o mesmo número ou mesma cor não podem estar se tocando lado a lado, ou seja, eles não podem estar juntos octagonalmente, na vertical ou horizontal. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu peguei agora esse dado de valor 5. Eu não posso colocá-lo aqui, aqui, nem aqui. Apesar de não termos restrição de cor nesses dois espaços e eu tenho um número que bata aqui, ao fazer isso, eu estou colocando dois dados da mesma cor e isso é inválido. Eu também não posso pôr dado do mesmo número. Então, se eu tivesse tirado um dado de valor 3, eu não poderia colocar aqui e nem aqui, pois esta ação também é inválida. Entretanto, eu posso colocá-lo de forma diagonal, ou seja, eu poderia pegar este dado vermelho de valor 5 e colocar aqui ou aqui. Apesar de ser dados de cor vermelha, eles não estão tocando de forma octagonal, mas sim diagonal. A mesma coisa funcionaria com dados do mesmo número, por exemplo, esse 3 vermelho.
eu poderia colocá-lo aqui ou aqui. Pode acontecer que no decorrer da partida, essa regra de um dado da mesma cor ou número se tocarem octogonalmente seja passado e somente na sétima, oitava ou no final da partida é que os jogadores percebam. Se isso ocorrer, é como se esse vitral precisasse ser quebrado, pois ele foi colocado de forma incorreta. Sim, é uma punição para o jogador. Então o jogador terá que escolher um desses dois dados, a escolha dele, e descartá-lo, deixando assim um espaço em branco no seu vitral. E essas aí são as regras para você fazer a alocação dos dados. Você tem que respeitar aqui cor, número e dados de mesma cor. E mesmo não pode se tocar de forma octagonal. E tudo isso você vai fazer quando você pegar um dado do pool de dados, que seria a primeira ação. Mas como nós podemos utilizar essas ferramentas? É bem simples. Você vai pegar um ou dois favores e vai colocar na carta que você quer utilizar. Você vai utilizar um favor quando não tiver favores na carta. Então, se eu for o primeiro a utilizar esse favor, eu coloco apenas um. Agora, se eu for o segundo a utilizar esta carta, eu vou ter que utilizar dois favores. Não aumenta mais do que dois favores. Por mais que essa carta tenha três favores, para utilizá-la, eu preciso de dois favores. No fim da rodada, ou seja, quando todos os jogadores tiverem feito 2 turnos, vai sobrar um dado. Esse dado, ele vai servir como contador da rodada. Então você vai pegar ele e vai colocar aqui o contador de rodadas. Pode acontecer de sobrar mais de um dado caso os jogadores aqui, eles passem, não queiram fazer nenhuma ação. Mesmo assim, você vai apenas utilizar um dado e os outros dados serão descartados. Ao final da 10ª rodada, nós fazemos a pontuação final do jogo. E ela é feita de forma bem simples. Nós pontuamos para cada jogador os objetivos públicos, e essa pontuação aqui pode ocorrer várias vezes, porque ela pode ser por fileira, por diagonal. Também pontuamos os objetivos secretos, que é a soma dos dados da cor correspondente ao seu objetivo. Cada favor não utilizado vale 1 ponto, e espaços em branco no seu vitral conta como menos 1 ponto. Para realizar essa contagem, basta virar o contador de turnos e pegar as fichas que cada jogador recebeu na sua cor e realizar a contagem. É isso aí, galera. Essas foram as regras do Sagrada. As regras são simples, parece ser muito complicada, é questão de você ficar colocando os dados ali, mas olha, na 3ª rodada você já dominou. Não quer dizer que você não vai falhar uma vez ou outra ali e quebrar um pouco o seu vitral ali. Isso já aconteceu comigo aí 2 vezes, mas com o tempo você acaba dominando. O jogo é muito gostoso de jogar e também é muito bonito. Se você curtiu, deixa o seu like aí, assine o nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Até uma próxima, galera. Fui!